Esse senhor, ele teve os seus traumas, ele teve as suas decepções, tudo do lado de fora. Porque todos os problemas que nós enfrentamos do lado de fora. Mas o maior problema é quando o problema do lado de fora atinge a alma. Porque é a alma que sente, é a alma que sente dor, é a alma que sente tristeza, é a alma que fica angustiada, não é o corpo, é a alma que tem medo, é a alma que fica desesperada. O Senhor vê um corpo numa pedra fria, o corpo de uma pessoa que está morta, e o Senhor pode furar com uma faca, e o corpo não vai sentir nada, porque a alma já não está ali, a alma já saiu, só não sabemos para onde, mas que saiu, saiu. Então todas as dores, angústias, aflições, sofrimentos que o ser humano tem, não é no corpo, é na alma. Os problemas são do lado de fora, e quando se permite que eles venham atingir a alma, então a pessoa em vida sofre, a alma sofre em vida, e depois da morte ela vai sofrer por toda a eternidade. Você vê no caso desse testemunho que ele não suportou saber que era adotivo, mas tem gente que suporta, tem pessoas que isso não é nenhum problema, e se por acaso for, é um problema que fica onde? Do lado de fora, não chega a comprometer a alma, mas no caso dele comprometeu. E no caso de muitas pessoas, a alma está enferma, a alma sofre, a alma grita por causa de um trauma, por causa de um abuso, por causa de uma decepção. Por exemplo, a única pessoa que você esperava que pudesse fazer justiça ao seu caso, te deu as costas. Isso foi uma decepção. A única pessoa que você confiava te enganou. Isso foi uma decepção. Então quem sofre? Quem sofre? É o corpo? Não, é a alma. Mas sofre por causa de um problema que a princípio começou do lado de fora e acabou atingindo a alma. É por essa razão que em Provérbios 4:23, Provérbios 4:23, está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Quando a palavra diz coração, quer dizer alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a alma sofre hoje, se o coração sofre hoje, então amanhã, depois da morte, vai sofrer por toda a eternidade.
Mas continuando ainda o testemunho do Tiago, continuando ainda, porque ele teve os problemas do lado de fora, e ele acabou permitindo que os problemas do lado de fora viessem comprometer a sua alma, até que um dia ele derramou a alma na presença de Deus, até que um dia ele se entregou, e ele foi batizado com o Espírito Santo. E uma vez batizado com o Espírito Santo, ele passou por um dos piores momentos de toda a sua vida. Ele voltou para a cadeia, ele voltou para a prisão. Voltar para a cadeia, voltar para a prisão, foi um problema, mais um problema do lado de fora, mas que dessa vez não atingiu mais a alma. Foi um problema que aconteceu do lado de fora, e do lado de fora ficou, porque a alma estava guardada, porque o coração estava guardado. Então, a pergunta para o Senhor que está aqui nessa manhã, a pergunta para a senhora que está aqui nessa manhã, nós fizemos a oração da cura, muitas pessoas curadas agora, outras vão comprovar durante a semana, e de qualquer maneira até a Semana Santa nós estaremos vivendo essa fé. Mas a pergunta é: a sua alma está enferma? A sua alma está doente? Porque também não adianta curar o corpo e não curar a alma. Não adianta restaurar o corpo e não restaurar a alma, porque o corpo, por mais restaurado que ele seja, ele tem um prazo de validade, e nós não sabemos qual é o nosso prazo de validade. Nós não sabemos se é um prazo longo ou se é um prazo curto. Então a pessoa pode passar por aquela porta desenganada pela medicina. Preste atenção, por favor, preste atenção. A pessoa pode entrar por aquela porta e, de acordo com os médicos, ela só tem um dia de vida, um dia de vida. Ela usa a fé e é curada. Esse dia passa a ser multiplicado. Ela teve agora uma semana de vida, ela teve agora um mês de vida, ela teve agora um ano de vida, mas depois de um ano ela morre. Por quê? Porque o corpo físico tem um prazo de validade, mas a alma não. Então não adianta apenas, vê o telefone por gentileza, não adianta apenas curar o corpo, se não curar a alma. Porque se a alma em vida estiver doente, se a alma em vida estiver enferma, a alma vai sofrer, mas se morrer, vai sofrer muito mais. Será que vocês estão entendendo? Sim ou não? Então o que faz uma alma sofrer? O que faz uma alma ficar enferma? O que faz uma alma gemer? O que faz uma alma gritar? Traumas, abusos, decepções, desilusões, traição, adultério, injustiças. Então, quando a pessoa passa por tudo isso, mas dentro dela não existe o Espírito de Deus, não existe o Espírito Santo, razão porque agora ele passou por momentos piores do lado de fora,
mas que não atingiram mais a alma, porque dentro dele está o Espírito Santo. Então a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem um testemunho extraordinário de prosperidade, ela tem um testemunho extraordinário de restauração de família, como o caso da mãe. Ela tem um testemunho extraordinário de cura, mas ela não tem o maior testemunho, ela não tem o testemunho mais importante, que é o de ser selada, cheia do Espírito Santo. Então ela vai enfrentar problemas do lado de fora, porque todos nós enfrentamos, e esses problemas do lado de fora vão acabar atingindo a alma do lado de dentro. Então ela vai gemer, ela vai padecer sintomas, porque lá fora todo mundo conhece, lá fora todos nós conhecemos. Agora, sintomas de pessoas do lado de dentro da igreja, que a alma está enferma, sintomas de pessoas do lado de dentro da igreja, que a alma está doente. A pessoa passa longe da Bíblia, a Bíblia está em casa, a Bíblia está em casa, ela passa pela Bíblia 1 milhão de vezes, mas ela não pega a Bíblia, não medita na Bíblia. Deus quer falar com ela, Deus quer falar com ela, mas ela está longe da Bíblia. O celular para ela está lá em cima, está lá em cima, e a Bíblia está lá embaixo. Ela já não ora mais, ela já não ora mais, os olhos já não são bons, são maus, já existe malícia, ela se encontra dividida, tem um pé na igreja e o outro pé no mundo, e na realidade, se um está na igreja e o outro está no mundo, a vida está no mundo, mas ela vem na igreja, ela vem na igreja, e sabe lá Deus como que ela vem, ela até vem, mas é uma dificuldade muito grande, ela tem que ser empurrada para vir. Por quê? Porque ela enfrentou situações do lado de fora, que por não ter o Espírito Santo, ela não conseguiu guardar a alma. Então esses problemas do lado de fora atingiram a alma está doente, a alma está enferma, e ela apresenta os sintomas. Então veja, pessoal, veja como que é importante guardar a alma. A gente percebe nos dias de hoje um cuidado excessivo como nunca houve, nunca houve. Nos dias de hoje existe um cuidado excessivo com o corpo. As pessoas estão focadas no corpo, as pessoas estão preocupadas com o corpo, as pessoas fazem tudo pela aparência. Não tem problema cuidar do corpo, mas de que adianta cuidar do corpo se não cuidar da alma? Porque as aflições vão chegar, o dia mau vai chegar. Problemas do lado de fora, todos nós enfrentamos. Você já percebeu? O Senhor já percebeu que existem pessoas que enfrentam problemas expressivos, problemas grandes do lado de fora, e ainda assim são pessoas que se mantêm de pé, porque não permitem que esses problemas grandes do lado de fora venham atingir a alma, comprometer a alma. São pessoas que se mantêm na fé. Em contrapartida, tem aqueles que enfrentam problemas insignificantes, pequenos do lado de fora,
mas pelo fato de não guardar o coração, que é a alma, esses problemas pequenos acabam atingindo a alma, e a pessoa é tomada por uma tristeza, por um desânimo, por um cansaço, ao ponto de não ter vontade sequer de viver. Isso por quê? Porque houve a preocupação com muitas coisas, mas não houve a preocupação em guardar a sua alma. Guarde a sua alma, proteja a sua alma. A Bíblia fala de Ana. Depois o Senhor pode ler na sua casa, 1 Samuel capítulo 1. Depois na sua casa o Senhor pode ler. O marido de Ana chegou para Ana e disse: Ana, por que choras? Por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Você está chorando, você não come e teu coração está mal. Mas o problema de Ana não era o ventre seco, não, o problema de Ana não era no corpo, o problema é que ela permitiu que o ventre seco viesse atingir a sua alma. Porque, como prova disso, quantas senhoras que o ventre é seco, mas que não choram por causa disso, não deixam de comer por causa disso, não deixam de viver por causa disso. E a maior prova que o problema de Ana não era do lado de fora, não era no corpo, não era no ventre, é que quando ela derramou a alma diante de Deus, ela se derramou diante dele, então ela fez uma oração: se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, aflição, não para a esterilidade, mas para a aflição, não atente para a esterilidade, mas para a aflição, não te esquecer de mim, mas se lembrar de mim, como se Deus se esquecesse de alguém. Puxa vida, são bilhões e bilhões de estrelas, e o Altíssimo chama a cada uma delas pelo nome, cada uma delas tem um nome, e o Altíssimo chama a cada uma delas pelo seu nome, de maneira que nenhuma falta. A senhora acha que foi esquecida por ele? O senhor acha que foi esquecido por ele? Não, mas na cabeça dela, ela achava. Aí ela diz: se o Senhor me der um filho, eu te dou um filho. O problema não era o filho, não era o filho. O problema é que naquela época, que fique claro isso, naquela época o homem poderia ter várias mulheres, naquela época, hoje não. Então a outra mulher zombava de Ana, humilhava, envergonhava. Então o problema de Ana não era o ventre, não era o corpo, mas era na alma. E ela se derramou, e é essa oração que eu quero fazer. Eu quero fazer uma oração por quem quer se derramar, por quem consegue compreender, quer seja através do testemunho, quer seja através da palavra, que se tem algo que nós temos que guardar, é a nossa alma.